Olá, alunos da turma de Medicina 119 e potencialmente outras turmas aí vindouras. Certamente eu irei utilizar esse mesmo vídeo para dar os mesmos assuntos. Meu nome é Hugo, sou da turma 117 e sou o monitor de bioquímica de vocês nesse ano de 2024. O assunto da aula de hoje são os aspectos bioquímicos da neurotransmissão no sistema nervoso central, principalmente, né? Mas já que na última prova, na parte de sistema nervoso autônomo, o professor cobrou apenas o sistema colinérgico, eu incluí o sistema adrenérgico aqui nessa aula também. Então, vale salientar que a noradrenalina e a norepinefrina, ou melhor, a norepinefrina e a epinefrina, né? Que são sinônimos da noradrenalina e da adrenalina, são neurotransmissores típicos do sistema nervoso autônomo e típicos do sistema nervoso central também. Portanto, eu irei falar aqui um pouco sobre o sistema nervoso autônomo quando eu falar sobre o sistema adrenérgico, e em seguida vou falar sobre os neurotransmissores típicos do sistema nervoso central, a dopamina, a serotonina, o GABA, a glicina e o glutamato. Vale salientar também que existem outros neurotransmissores com ação no sistema nervoso central. No entanto, eles não foram contemplados no plano de curso da disciplina e não têm o protagonismo que esses aqui têm. Além disso, eu vou tentar gravar aqui a aula continuamente. Tomara que eu não cometa algum erro que enseja a necessidade de adição de vídeo posteriormente, justamente para não ter que demorar mais para disponibilizar essa aula para vocês, tá certo? Eu vou enviar os slides em PDF para a turma e eu recomendo que vocês assistam a aula fazendo anotações conforme eu vou explicando cada um dos tópicos apresentados. Eu não escrevi tudo nos slides, conforme vocês verão, porque senão não seria um slide, e sim um resumo, né? Mas vocês podem pausar, fazer as anotações devidas. Eu estarei disponível para tirar quaisquer dúvidas que venham a aparecer. E eu tentei montar aqui essa monitoria justamente para fazer com que vocês possam estudar somente por aqui. Eu quero que somente o conteúdo da aula seja suficiente para que vocês possam ter um excelente desempenho em qualquer questão que venha abordar esses neurotransmissores. Eu tentei organizar cada neurotransmissor de maneira igual, mostrando os receptores em que cada um age, as ações de cada receptor, a via de síntese e as correlações clínicas. Na parte das correlações clínicas, eu fui além, trouxe ainda algumas correlações clínicas a mais, justamente para que vocês fiquem preparados para qualquer correlação clínica que possa vir a aparecer na prova vindoura aí. Tá certo? Então vamos começar com o sistema adrenérgico. Lembrando, vou recapitular a parte de SNA para poder falar da adrenalina e da noradrenalina, e em seguida volto ao sistema, volto não, inicio, né, os neurotransmissores típicos do sistema nervoso central. Então vamos lá. Primeiramente, para falar do sistema adrenérgico, a gente tem de se recordar que o sistema adrenérgico ele é de origem tóraco-lombar. Diferentemente, o sistema adrenérgico não, o sistema nervoso simpático, perdão, ele é de origem tóraco-lombar. Diferentemente do parasimpático, que tem origem crânio-sacral, sobretudo com um grande protagonismo do nervo vago, que é responsável por 75% da inervação parasimpática do nosso corpo, né? O 10º par de nervos cranianos. E ele vai inervar todas aquelas vísceras da cavidade torácica, o coração, o pulmão, todos aqueles principais órgãos, e vai estar na cavidade abdominal, né, inervando boa parte do trato gastrointestinal, o estômago, o duodeno, o esôfago, sempre com ações pró-digestivas, né, pró-secreção gástrica, sempre favoravelmente o sistema parasimpático sempre vai agir favoravelmente à digestão. E aí a gente tem de lembrar também as características dos neurônios pré e pós-ganglionares no sistema nervoso autônomo, né? A gente tem de se lembrar que, no caso do sistema nervoso simpático, as fibras pré-ganglionares vão ser mais curtas, enquanto as pós-ganglionares serão mais longas. A gente vê que o sistema nervoso simpático, por ser tóraco-lombar, ele faz sinapse próximo ali nos gânglios paravertebrais, majoritariamente, né? Em seguida, vai ter fibras pós-ganglionares mais longas se dirigindo até os órgãos-alvo. No caso do parasimpático, ocorre o oposto, né? A gente tem fibras pré-ganglionares longas, por exemplo, aqui o nervo vago, ele desce lá do nosso encéfalo
e vai fazer sinapse em gânglios que ficam muito próximos aos órgãos-alvo. Por isso que se diz que ele tem fibras pós-ganglionares curtas e fibras pré-ganglionares longas, tá certo? Além disso, uma outra observação que tem que ser feita ainda nesse tópico é a de que todos os neurônios pré-ganglionares, seja do sistema nervoso simpático, seja do parasimpático, são mediadas pela acetilcolina. São neurônios colinérgicos. No caso dos pós-ganglionares, é que a gente vai ter a divisão. O parasimpático tem neurônios pós-ganglionares exclusivamente colinérgicos. No caso do simpático, os neurônios vão ser majoritariamente adrenérgicos, noradrenérgicos. No entanto, há exceções, né? Há três exceções que vocês têm de decorar: a inervação das glândulas sudoríparas, dos músculos piloeletores e de alguns vasos sanguíneos pode ser do sistema nervoso, ou melhor, é do sistema nervoso simpático, porém é mediada pela acetilcolina, tá certo? Então, ó, só revisando para não deixar dúvida. Os neurônios pré-ganglionares, sempre colinérgico. Nos pós-ganglionares é que vai haver uma diferença entre o simpático e o parasimpático. No caso do parasimpático, sempre colinérgico. No caso do simpático, eles vão ser tipicamente adrenérgicos. No entanto, há três exceções: glândulas sudoríparas, músculos piloeretores e alguns vasos, tá certo? Vamos começar então a falar dos receptores do sistema nervoso adrenérgico. A gente sabe que existem duas grandes famílias de receptores, né? Os receptores alfa e os receptores beta, sobre os quais eu irei falar em seguida. E o que é que vocês precisam saber de cada receptor? Vocês vão precisar saber a via de transdução de sinal a que ele é acoplada, né? E as ações fisiológicas principais de cada um. Vocês vão ver que quando eu estiver dando a parte do sistema nervoso central, vai haver uma série de neurotransmissores cujos receptores vocês não vão precisar decorar, pelo menos não todos, mas vão precisar ter uma noção das vias de transdução de sinal de cada um, caso caia alguma correlação clínica, algum caso clínico diferente na prova de vocês. Então vamos lá, vamos começar falando sobre cada um deles. A gente tem os receptores alfa-1, são acoplados à proteína GQ11. Eu estou aqui gravando essa aula pressupondo que vocês já estão extremamente familiarizados com as vias de transdução de sinal de cada um dos receptores metabotrópicos, né? Metabotrópico significa acoplado à proteína G. Todo o sistema noradrenérgico ele é metabotrópico. Tanto os receptores alfa como os receptores beta são acoplados à proteína G. Eu estou pressupondo que vocês saibam as vias de transdução de sinal de cada um deles. Por exemplo, a proteína GQ11, que vai se ligar à fosfolipase C, que vai clivar o PIP2 em IP3 e diacilglicerol. O IP3, que é o inositol 1,4,5-trisfosfato, vai agir lá nos reservatórios intracelulares de cálcio, vai aumentar a quantidade de cálcio intracelular. O diacilglicerol vai se ligar à proteína quinase C e vai abrir canais de cálcio, aumentando também o cálcio intracelular. Então, estou pressupondo que vocês já saibam todas essas vias. Eu posso até repetir, ou melhor, dizer uma vez cada uma e depois dizer apenas o tipo de proteína. Então, os receptores alfa-1, a principal função deles vai ser a de vasoconstrição. Ele vai estar amplamente utilizado, ele vai ocorrer amplamente no músculo liso dos vasos. E aí vai causar vasoconstrição, o que aumenta a pressão arterial. O receptor alfa-1 está envolvido também com os processos de midríase. Midríase significa a dilatação da pupila, que é típica da resposta simpática, né, sobre a qual eu vou falar mais posteriormente. E vai estar envolvido também com inibição da digestão, vai estar inervando a próstata e certos esfíncteres. Aí esses aí já são inervações meio específicas, vocês não precisam saber. O que vocês precisam é a questão da vasoconstrição, tá certo? Os receptores alfa-2, por sua vez, eles são acoplados à proteína G inibitória, isto é, vão inibir a cascata da adenililciclase. Eles vão ser encontrados, sobretudo, na membrana pré-sináptica dos neurônios adrenérgicos. Eles vão receber o neurotransmissor que acabou de ser liberado, reduzindo o efeito nas sinapses. Por isso, ele é um modulador da resposta adrenérgica. Ele vai agir uma modulação inibitória. Vai pegar o neurotransmissor que está liberado lá na fenda, ó, pega o neurotransmissor, por exemplo, aqui a norepinefrina, e tem aqui um autorreceptor. Por exemplo, esse autorreceptor pode ser o alfa-2. O receptor alfa-2 não tem tanto protagonismo assim, justamente porque ele tem esse efeito modulatório, né? Mas, no caso da prova da minha turma, teve uma questão que tinha uma alternativa que pedia justamente o funcionamento dele. Então, fiquem atentos, por isso que eu recomendo decorar todas as vias de transdução de sinal aqui de todos os receptores sobre os quais eu vou falar na aula.
E aqui a gente tem os receptores beta, né? Eles são fáceis demais de decorar, todos eles são acoplados à proteína G estimulatória, isto é, vão estimular a cascata da adenylosuciclase, que vai converter ATP em AMP cíclico, o AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, que vai fosforilar órgãos-alvo, tendo as suas ações. Os receptores beta 1 são encontrados sobretudo no coração. Aí fica um mnemônico, né? Já que a gente, enquanto os beta 2 são encontrados sobretudo no músculo liso brônquico. Aí fica um mnemônico fácil. A gente tem um coração só, então o receptor que está lá mais no coração é o beta 1. A gente tem dois pulmões, então os receptores que estão mais são mais amplamente encontrados lá no pulmão, na musculatura lisa brônquica, são os receptores beta 2. O receptor beta 1 é do tipo GS, vai causar aumento do AMP cíclico, mas a proteína quinase A no coração vai abrir canais de cálcio. A proteína quinase A no coração vai ter uma série de efeitos, sobre os quais serão melhor estudados na parte de fisiologia cardiovascular em morfologia 2. Mas, resumidamente, ela vai abrir canais de cálcio, vai despolarizar, e isso vai fazer com que haja um aumento da força de contração, um aumento da frequência cardíaca, um aumento da transmissão dos átrios para os ventrículos, né, a partir dos nodos, do nodo sinoatrial, que passa por nodo atrioventricular, que passa pelo feixe de His e para as fibras de Purkinje. E aí tudo isso vai ficar mais acelerado. Então, é um receptor estimulatório do nosso coração. Enquanto que os receptores beta 2 causam relaxamento lá nos brônquios, causam broncodilatação. E nos vasos sanguíneos, de maneira oposta ao alfa-1, eles têm efeito vasodilatador. Vou falar desse contraste aí entre o alfa-1 e o beta-2 melhor em breve. E os receptores beta-3 encontram-se no músculo detrusor da bexiga, por exemplo, e a principal ação dele, eu acredito, né, é o estímulo da lipólise. Vão degradar lipídios para justamente produzir mais energia, né? É uma resposta típica do sistema adrenérgico, porque é típica da situação de luta ou fuga. O corpo precisa mobilizar mais fontes de energia, então faz todo sentido que haja um receptor adrenérgico voltado para isso. Aqui a gente tem a via de síntese da, eh, da noradrenalina e da adrenalina. Ao explicar essa via de síntese, eu vou aproveitar e explicar a via de síntese da dopamina, que é um intermediário, né? Tanto a noradrenalina como a adrenalina provém da dopamina, que por sua vez provém de um aminoácido encontrado na nossa dieta, que é a tirosina. A tirosina, ela sofre a ação da tirosina hidroxilase, com isso ganha uma hidroxila, né, e forma a L-dopa. A L-dopa, por sua vez, vai ser descarboxilada pela dopa-descarboxilase e vira dopamina. Veja como faz todo sentido, né? A tirosina, ela recebe uma hidroxila, e aí vira um composto que tem um grupo carboxila e tem um grupo amínico. Ela então vai ser descarboxilada, e aí a dopa vai deixar de ter a parte carboxílica e vai ter apenas a parte amínica, virando então dopamina. A dopamina, por sua vez, vai sofrer a ação da dopamina hidroxilase para que seja formada, então, a noradrenalina. Essa conversão, essa enzima, a dopamina hidroxilase, ela tem uma particularidade. Ela não é encontrada no citosol, e sim dentro das vesículas sinápticas. Então, a dopamina ela precisa ser transportada do citosol para dentro das vesículas sinápticas, e nos neurônios noradrenérgicos, ela vai ser convertida em noradrenalina. Então, nos neurônios em que houver essa enzima, a dopamina hidroxilase, a dopamina vai ser hidroxilada e convertida em noradrenalina. A noradrenalina, por sua vez, sofre ação da fentolamina N-metiltransferase e é convertida em adrenalina. E aí, para fazer a adrenalina, veja que a dopamina tem de ser vesiculada, convertida em noradrenalina. Aí a noradrenalina tem de sair da vesícula, porque a fentolamina N-metiltransferase é uma enzima citosólica. Então, ela sai da vesícula e é convertida em adrenalina no citosol. Depois, a adrenalina é vesiculada de novo para que seja liberada, né? Então está explicada aí a via de síntese com as suas particularidades. Então vamos lá, vamos falar um pouco agora da remoção da noradrenalina e da adrenalina da fenda sináptica. Diferentemente do sistema nervoso parasimpático,
que possui a acetilcolinesterase, né? O sistema nervoso parasimpático tem uma forma extremamente eficiente de remover o neurotransmissor da fenda sináptica, que é a acetilcolinesterase, que fica lá na fenda degradando a acetilcolina. No caso do sistema adrenérgico, a gente não tem essa enzima, a gente vai ter outras enzimas que realizam a degradação, mas elas não vão estar agindo na fenda sináptica, de modo que é necessário que o neurotransmissor seja recaptado por uma proteína de membrana. No caso aqui está a NET, que é Norepinephrine Transporter. É uma proteína de membrana, um transportador, que vai recaptar a norepinefrina. Vocês vão ver que esse sistema de recaptação por proteínas de membrana é típico dos neurotransmissores do sistema nervoso central. A gente vai ver esses transportadores em vários dos neurotransmissores sobre os quais eu vou falar aqui. E aí ela é recaptada para dentro do citosol. E aí dentro do citosol é que a noradrenalina ou a adrenalina vai sofrer a destruição enzimática, pode sofrer a destruição enzimática, né, pela monoaminoxidase ou pela catecol ortometiltransferase, também chamada de COMT, COMT. Além disso, os neurotransmissores podem ser removidos da fenda por difusão, como está aqui na imagem, né? Eles podem se afastar da fenda sináptica e deixar de exercer as suas ações, tá certo? Seguindo adiante, vamos falar agora algumas correlações clínicas do sistema noradrenérgico. Primeiramente, eu vou falar já já dos beta-bloqueadores, mas primeiramente a gente tem de se lembrar que o sistema nervoso simpático, ele é tipicamente mediado por descargas em massa, né? Em situações, por exemplo, de luta ou fuga. A gente vai ter uma massiva liberação de adrenalina e noradrenalina em órgãos-alvo, e essa liberação, agindo nesses diferentes órgãos, vai fazer com que o nosso corpo esteja mais preparado para situações de perigo. Por exemplo, a gente vai ter um aumento da pressão arterial. Com esse aumento da pressão arterial, a gente vai ter aumento do fluxo sanguíneo, isto é, a perfusão sanguínea vai aumentar. Nossos músculos vão ter, com esse aumento da perfusão, os nossos músculos vão ter mais oxigênio para a mobilização de energia. A gente vai ter um aumento do metabolismo celular. A gente vai ter um aumento da glicólise, por exemplo. A gente vai ter um aumento da lipólise, isto é, da degradação de lipídios em unidades menores para que sejam convertidos em energia, né? A gente vai detalhar bastante essa questão da lipólise lá no assunto de catabolismo dos ácidos graxos, cuja aula também serei eu que darei. E então a gente vai ter um aumento da taxa de atividade mental, de atenção. Como eu disse previamente, o sistema adrenérgico também está envolvido no sistema nervoso central, em uma série de circuitos que envolvem a atenção e a cognição. Então a gente vai ter um aumento da atividade mental também, tudo para que nós possamos responder melhor a situações de luta ou fuga. Aí vamos lá falar um pouco dos beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores são uma classe de medicamentos amplamente utilizada, né? Porque os receptores beta, eles estão relacionados tanto à musculatura lisa brônquica como ao nosso coração, né? E os problemas cardíacos são extremamente comuns no Brasil e no mundo inteiro. E aí, o uso de beta-bloqueadores tem de ter muito cuidado, porque existem substâncias que bloqueiam todos os receptores beta, tanto os beta 1 como os beta 2. E aí é necessário ter muito cuidado na prescrição de determinados medicamentos, porque digamos que a gente tem um paciente ele, vamos supor que ele tenha pressão arterial muito alta, frequência cardíaca muito alta. A gente quer então ter um bloqueador do beta 1, concordam comigo? Mas ao mesmo tempo, se esse paciente é, por exemplo, asmático, passar um beta-bloqueador geral para ele pode contribuir para uma broncoconstrição. E num paciente asmático, a gente quer fazer de tudo para evitar uma broncoconstrição, já que ele já tem uma tendência natural à broncoconstrição. Tá entendendo? Então é necessário ver o quadro geral do paciente para saber se nós podemos receitar um beta-bloqueador geral que inibe os receptores beta como um todo, ou se nós temos de receitar um medicamento, um antagonista específico dos beta 1, específico dos beta 2, a depender de cada caso. E aí tem uma questão relacionada à vasodilatação ou vasoconstrição mediada pelo sistema nervoso autônomo simpático. Vamos lá, o sistema nervoso autônomo simpático vai causar vasoconstrição ou vasodilatação? Vai depender muito, vai depender de qual receptor está sendo ativado. Nos receptores beta 2, a gente vai ter um acoplamento desses receptores à proteína GS, que vai fechar canais de cálcio, causando vasodilatação. No caso dos alfa 1, a gente vai ter receptores acoplados à proteína GQ11, que vão aumentar o cálcio intracelular e causar vasoconstrição. Então, o que é que vai determinar se vai haver mais vasoconstrição ou mais vasodilatação? O neurotransmissor que está sendo secretado. Porque a epinefrina ou a adrenalina
tem mais afinidade pelos receptores beta. Então, quando houver liberação da adrenalina, por exemplo, quando o córtex das suprarrenais libera adrenalina numa situação de luta ou fuga, uma descarga em massa, sobre a qual eu acabei de falar, a gente vai ter uma maior descarga de adrenalina, consequentemente, a noradrenalina tem mais afinidade pelos receptores beta, a gente vai ter um ganho da vasodilatação, vai ter um aumento da perfusão sanguínea, vai chegar mais sangue nos tecidos. No caso da norepinefrina, há uma afinidade maior pelos receptores alfa. Portanto, quando a liberação for mais mediada pela norepinefrina, vai tender a haver uma maior vasoconstrição. Então é bom atentar para isso, né, para não fazer generalizações incorretas. Ah, o SNA adrenérgico vasodilata. Não, não necessariamente. Então vamos lá agora para a dopamina. A dopamina que é um neurotransmissor essencial, né, do nosso sistema nervoso central. A gente vai ver que ela atua em diversas vias e a gente vai começar aqui falando sobre os receptores dela. Para decorar esses receptores, eu fiz assim: os receptores, a gente tem cinco, né? D1, D5, que são acoplados à proteína GS, e a gente tem D2, D3 e D4. Para facilitar a memorização, eu fiz assim: os últimos, né, o primeiro e o último, os das pontas, são acoplados a GS, e os do meio, o 2, o 3 e o 4, são acoplados a GI. Acho que é mais fácil decorar assim, cada um pode ter as suas técnicas, né? Os receptores D1 são os mais frequentes do sistema nervoso. Eles vão estar presentes no córtex telencefálico, no sistema límbico, no estriado. A gente vai ver que eles têm uma participação importante lá numa via relacionada ao controle motor, né, a qual vocês já devem saber qual é. E são acoplados à proteína GS, né? Nesse grupo aqui, os que ganham destaque são os receptores D2. Os receptores D2 têm uma gama muito grande de ações, inclusive se relacionando a antipsicóticos e a regulação hormonal, sobretudo da prolactina, né? Os receptores D2 vão ter uma ação inibitória sobre a produção de prolactina. A dopamina vai ser um neurotransmissor que vai estar inibindo a produção de prolactina. A gente vai, inclusive, olhar nas correlações clínicas alguns efeitos colaterais de certos medicamentos que mexem com esses receptores aí. Antes de chegar nas correlações clínicas, vamos falar um pouco das vias, né? Essas vias e o que cada via, a que cada via se refere, pelo que cada via é responsável, vocês vão ter que decorar 100%. Isso aqui é uma questão quase certa na prova. Então, a gente tem a via túbero-hipofisial, que vai estar extremamente relacionada, como o próprio nome diz, à hipófise e, consequentemente, à secreção hormonal do corpo, né? Vai estar relacionada à regulação da prolactina pelos receptores D2, à regulação do ciclo menstrual e à produção de certos hormônios da hipófise de maneira geral. A via mesocortical, por sua vez, está relacionada à cognição, à atenção, a emoções e à aprendizagem e à memória. É uma via fundamental. E como o próprio nome diz, né, como o próprio nome dá a entender, ela vem do mesencéfalo e se dirige ao córtex, sobretudo ali ao córtex frontal e à área pré-frontal do cérebro. Por isso que ela está justamente ligada à cognição, aprendizagem, memória, entre outras funções psíquicas superiores, que é como a gente chama. Nós temos também a via mesolímbica, que eu acho que é a via pela qual a dopamina é mais famosa, que é justamente aquela via relacionada à questão da recompensa e do prazer. Eita, ficou escrito aqui controle motor. Tá errôneo. Era recompensa e prazer aqui. Eu vou ajeitar depois, antes de mandar os slides para vocês, tá certo? Fica aí essa observação. Vou até anotar aqui. Mesolímbica, corrigir depois. E aí ela vai estar ligada também à motivação, às emoções e à dependência, né? É a via pela qual a dopamina é mais famosa. E ela vai estar justamente conectando neurônios dopaminérgicos saindo lá da área tegmentar ventral do mesencéfalo e indo a certos núcleos, como o núcleo accumbens, extremamente famoso por essa questão do sistema de recompensa, e ao núcleo amidaloide. Por fim, a gente tem aqui a via nigroestriatal, que é responsável por boa parte do nosso controle motor, né? E também por boa parte do nosso comportamento emocional. Eu vou falar melhor dessa via ao falar da correlação clínica próxima, que é a doença de Parkinson, que tem tudo a ver com essa via aí. A via de síntese da dopamina, né? Sobre a qual eu já falei quando fui explicar a via de síntese da norepinefrina e da epinefrina.
Aqui, a remoção da dopamina, como eu expliquei, a remoção da dopamina, ela vai ser feita por transportadores que vão estar lá realizando a recaptação desse neurotransmissor. A gente tem a DAT, ela não está exemplificada aqui na imagem, infelizmente, mas seria esse daqui. Não tem escrito DAT, mas é justamente um transportador de dopamina que vai realizar a recaptação, fazendo com que ela passe de volta para o interior dos neurônios, dentro dos quais ela vai poder ser ou revesiculada, como mostra aqui a imagem, né, ou degradada. A degradação da dopamina pode ser feita pela monamina oxidase ou pela catecol-ortometiltransferase, pois ambas as enzimas têm esse efeito degradador de todas as catecolaminas, tá certo? Vale salientar que as monoaminoxidases são menos eficientes que a acetilcolinesterase que a gente viu lá no sistema colinérgico, né? E aí, por isso que é necessário também outras vias, por exemplo, vias mediadas pela recaptação, pelos autorreceptores inibitórios. Aqui tem, por exemplo, receptores D2, D3, ambos acoplados à proteína GI, que vai impedir a cascata do AMP cíclico. Isso vai acabar tendo um efeito resultante de inibição da liberação de dopamina. Então, é um autorreceptor que tem efeito inibitório. Isso é muito típico, vocês já devem ter visto isso nos assuntos da primeira prova. É muito comum que o produto realize um feedback negativo sobre as etapas de síntese anteriores a ele. É muito comum esse sistema de retroalimentação negativa no metabolismo corporal. Aí vamos falar um pouco aqui dessa correlação clínica, cuja chance de cair na prova de vocês é muito elevada, né? É muito interessante. Se não cair, é porque é tão provável de cair que o professor pode não botar de tão batido que é. Que é a doença de Parkinson, né? É uma condição neurodegenerativa que vai afetar a função motora. Ela vai ser caracterizada pela neurodegeneração nos neurônios dopaminérgicos na substância negra, que é uma região que contém células produtoras de dopamina. A via nigrostriatal conecta a substância negra ao estriado, que é a região que controla o movimento. Esse controle do movimento, aquela via direta, via indireta, que vai ter relação com o putamen, com o tálamo, com o córtex motor, eu não vou detalhá-la aqui, até porque ela é complexa demais, não está no âmbito da bioquímica e sim da neurofisiologia, da neuroanatomia. E aí, o que é que vai acontecer? Sem a produção adequada de dopamina, a via vai se tornar disfuncional, né? Isso vai levar aos sintomas clássicos da doença: tremor, rigidez muscular, bradicinesia, acinesia, instabilidade postural. E vale lembrar também, ó, como eu botei aqui, a via nigrostriatal é responsável não apenas pelo controle motor, como também pelo comportamento emocional. Prova disso é que é muito comum pacientes com Parkinson terem como primeiro sintoma não a cinesia, não a bradicinesia, não os tremores, e sim a depressão. É muito comum pacientes com Parkinson terem depressão como primeiro sintoma, justamente porque a via nigrostriatal está diretamente relacionada ao comportamento emocional também. E aí a gente tem várias possibilidades de tratamento para o Parkinson, né? Nenhuma delas é definitiva. A doença neurodegenerativa, no longo prazo, ela acaba prevalecendo. Mas o tratamento visa dar melhor qualidade de vida ao paciente e a prolongar a independência e a qualidade de vida dele. E aí, todas essas possibilidades de tratamento que eu botei aqui, exceto os antagonistas colinérgicos, sobre os quais eu vou falar, mas todas as outras giram em torno da mesma coisa, que é aumentar a ação da dopamina. Se o problema, a doença, a patologia está sendo causada por um déficit dopaminérgico, então se nós dermos, por exemplo, agonistas dopaminérgicos, a gente vai estar aumentando a ação da dopamina, por exemplo, nos receptores D1 que estão ligando ali o mesencéfalo ao estriado. A gente pode inibir a recaptação de dopamina de modo que ela vai agir mais na fenda sináptica. A gente pode inibir a catecol-ortometiltransferase, que é uma enzima degradadora da dopamina. Se a gente inibe a enzima que degrada a dopamina vai agir mais. E a gente tem o tratamento padrão ouro, que é a suplementação com levodopa, né? A dopa que participa da via lá, da via de síntese da dopamina, né? Ela sofre uma descarboxilação e se converte em dopamina. Ah, Hugo, e por que não suplementa com outras? Por que exatamente com a levodopa? Por que não com dopamina? Por que não com tirosina? Por que não com outras substâncias? A levodopa ela tem uma particularidade, ela tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, de modo que ao atravessar a barreira hematoencefálica, ela entra no citosol das células e sofre a ação da dopa descarboxilase, se convertendo-se em dopamina.
Por isso é o tratamento padrão ouro. Além disso, para tentar diminuir os sintomas, a gente pode dar antagonistas dos receptores M1 colinérgicos. Isso vai ter o objetivo, né, de tentar reduzir os tremores, espasmos, a rigidez, mas não vai ter efeito sobre a cinesia. É uma opção medicamentosa que vai tentar justamente dar mais qualidade de vida ao paciente. Não vai resolver em nada o problema. A levodopa, por exemplo, vai aumentar o substrato sobre o qual a dopamina hidroxilase vai agir. Então, ela tende a melhorar e a retardar um pouco os efeitos da neurodegeneração. Aqui, algumas outras correlações clínicas. Muitos dos antipsicóticos são inibidores da dopamina. O que é que acontece? Acredita-se fortemente que um hiperestímulo dopaminérgico está muito ligado à patogênese de psicoses como a esquizofrenia. Há um aumento da atividade dopaminérgica mesolímbica, isso gera uma hiperestimulação de certos receptores, que geram, por sua vez, os sintomas psicóticos. E aí é muito comum quando a gente não, né? Quando os pacientes tomam antipsicóticos, a gente ter certos efeitos colaterais que são muito esperados se você conhece os receptores da dopamina. Se a dopamina está ligada ao movimento, lá na questão da substância negra e do estriado, se você toma antagonista dos receptores dopaminérgicos, é muito provável, é capaz de que você tenha tremores. E aí, tremores são efeitos colaterais típicos de uma série de antipsicóticos que vão inibir os receptores dopaminérgicos. E um efeito colateral bastante interessante é a produção de leite. Geralmente, certos antipsicóticos possuem efeitos colaterais muito pesados, né? E a gente sabe que o receptor D2, lá na hipófise, inibe a produção da prolactina. Estando inibido, esse receptor D2 vai deixar de inibir a prolactina e, consequentemente, a prolactina vai agir mais, o que pode favorecer a produção endógena de leite, inclusive por homens, tá certo? E a gente tem um outro cenário de correlação clínica, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que está intimamente ligado à dopamina, né? A gente viu, por exemplo, a via mesocortical sendo intrinsecamente ligada à cognição, à atenção, à aprendizagem, à memória, e os pacientes com TDAH geralmente encontram-se numa situação de déficit dopaminérgico. Por isso a gente vai falar posteriormente sobre vários dos medicamentos que tratam, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mais à frente a gente vai falar um pouco deles. Agora vamos para a serotonina, né? Serotonina que está ligada à regulação do humor, ao comportamento emocional e ao sono. A gente tem vários receptores aqui para a serotonina. Infelizmente, eles são bem chatinhos, bem difíceis de decorar. No entanto, tem um receptor que é principal, assim, que eu acho que é o mais frequente, que é o que tem mais correlações clínicas, digamos assim, pelo menos aqui na parte da bioquímica, que é o receptor 5-HT2, que vai ser ativado por substâncias psicóticas, vai estar relacionado à coagulação, e ele é ligado à GQ11, que vai fazer com que haja um aumento de cálcio intracelular, tá certo? Aqui estão os tipos de receptores dos outros, né? Vocês devem estar se perguntando se precisam decorar todos. Eu decoraria, não custa tanto assim. E caso caia na prova algum receptor diferente, vocês vão estar sabendo pelo menos a via de sinalização. E você sabendo a via de sinalização e o órgão-alvo, você já vai ter uma pista sobre qual vai ser a ação dele, né? Basta ter essas duas informações para que você já tenha uma noção da ação biológica de cada um dos receptores. Aqui eu trouxe essa imagem só para vocês verem como a serotonina está intimamente ligada a uma série de órgãos do sistema nervoso central, vai realizar sinapses em vários deles e vai ocorrer não apenas no sistema nervoso central, como também em várias outras partes do corpo, como a gente vai ver que é o caso do receptor 5-HT2. Vamos lá estudar agora a via de síntese da serotonina. Vamos ver se essa via de síntese lembra alguma coisa a vocês. A gente vai ter o triptofano, que é um aminoácido obtido pela dieta. Esse triptofano vai ser hidroxilado, formando o hidroxitriptofano. Essa hidroxilação ocorre no carbono 5, por isso se chama 5-hidroxitriptofano ou 5-HTP. Esse triptofano vai ser descarboxilado e vai formar a 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. Veja que isso aqui é análogo à via de síntese da dopamina.
No caso lá da dopamina, em vez do triptofano, a gente tem a tirosina, mas as etapas são as mesmas. A gente tem uma hidroxilação e depois uma descarboxilação, o que faz todo sentido, né? Porque esses neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, a adrenalina, são neurotransmissores catecolamínicos, são essencialmente amínicos. Então, eles vão sofrer uma hidroxilação, formando o anel catecol, e depois vão ser descarboxilados, né? Já que eles são provenientes de aminoácidos. Os aminoácidos, como o triptofano, a tirosina, eles têm uma porção carboxílica e têm uma porção amínica. Quando a gente primeiro hidroxila esses aminoácidos e depois descarboxila, deixando apenas a porção amínica, tá certo? Existe uma continuação aqui na via de síntese da serotonina, que eu não botei por não ter achado uma imagem legal que coubesse. Mas a serotonina vai ser precursora da melatonina. A serotonina, a 5-hidroxitriptamina, vai passar por uma acetilação, formando N-acetil 5-hidroxitriptamina, e depois vai passar por uma metiltransferase, formando a melatonina, uma transferência de um grupo metil, né? Formando a melatonina. A melatonina que, por sua vez, controla o ciclo circadiano, que é o ciclo que regula ali o sono e a vigília. Então, veja que a serotonina vai estar envolvida não apenas diretamente no sono e na vigília, através dos circuitos intrínsecos ao sistema nervoso central, como também indiretamente, sendo precursora da melatonina. Eu trouxe aqui essa imagem que acabou ficando demasiadamente complexa, mas o que eu queria dizer aqui é que a serotonina ela é removida da fenda sináptica pela SERT, que assim como a DAT, a NET, né, que a gente viu ali, são proteínas de membrana que realizam essa função de recaptação, são muito fáceis de decorar, né? A SERT significa Serotonin Transporter. E aí ela vai limitar a duração e a intensidade do sinal serotoninérgico, tá certo? Após a captação, a serotonina vai ser ou degradada, pela monoamina oxidase, por exemplo, ou vai ser revesiculada, né, armazenada em vesículas para que seja liberada de novo posteriormente. E aí nós temos as correlações clínicas, várias correlações clínicas da dopamina. Depois daqui a aula vai ficar mais rápida, tá certo? Já tá dando aí provavelmente mais de meia hora de aula, pelo que eu estou vendo aqui no horário. Mas depois daqui vai ser mais rápido, porque eu não quero também que fique muito longo. Quero que fique suficiente para que vocês possam estudar tudo por aqui, mas também não tão longo assim. Muito bem, começando pelos antidepressivos, né? Os antidepressivos, praticamente todos eles, vão estar ali diretamente envolvidos com a via de liberação da serotonina, porque a serotonina está intrinsecamente relacionada ao humor. Esses antidepressivos vão inibir a recaptação de serotonina. Ao inibir a recaptação, a serotonina age mais na fenda sináptica. Esse é o princípio de funcionamento geral deles. Esses antidepressivos se dividem entre os ISRS, que significa inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e os IRSN, que são os inibidores da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Um ISRS muito famoso é a fluoxetina. É um antidepressivo seletivo de serotonina. Veja que os inibidores seletivos vão ter, geralmente são medicamentos mais caros, né? Porque tem uma ação mais específica, dirigida especificadamente à serotonina, e não a uma catecolamina qualquer, feita a gente vai ver certas substâncias aí que saem inibindo tudo, sendo extremamente potentes, que é o caso da cocaína. No caso da cocaína, né, ela foi descoberta inicialmente com ação anestésica, ela vai ter um bloqueio muito forte da recaptação das catecolaminas. Ela vai inibir a recaptação não apenas da serotonina, como também da dopamina e da norepinefrina. Ela tem uma ação muito semelhante, né? Mas no caso da cocaína a ação é mais potente, mas é muito semelhante ao mecanismo de ação das anfetaminas. As anfetaminas são justamente o princípio ativo de um medicamento muito conhecido aí, amplamente utilizado por jovens hoje em dia, né? Que é o Venvance. Você já deve ter ouvido falar, Venvance é o nome comercial aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ele tem um nome bem conhecido também, que é o Adderall. Talvez alguém aqui já tenha ouvido falar. Está sendo amplamente tão febre, né? Tanto aqui no Brasil como no exterior. E ele tem um mecanismo de ação muito parecido, né? No caso das anfetaminas, elas vão não apenas bloquear a recaptação de noradrenalina e de dopamina, como também vão estimular a liberação de dopamina. E aí eles vão intensificar os efeitos da liberação de dopamina, de noradrenalina, de serotonina nas fendas sinápticas. E além de terem esses efeitos semelhantes, eles têm uma outra característica em comum, né? Que é o favorecimento do desenvolvimento do vício.
Os usuários acabam desenvolvendo uma poderosa avidez pelas sensações agradáveis que a droga induz, né? Tanto a cocaína como as anfetaminas. No caso da cocaína, em uma escala muito maior, né? A cocaína ela depleta os estoques de neurotransmissores da gente, ela tem uma taxa de inibição da recaptação muito alta. E aí, continuando aqui nas correlações clínicas, a gente tem os antipsicóticos, né? Os antipsicóticos são antagonistas dos receptores 5-HT2. Se os antipsicóticos são antagonistas dos 5-HT2, psicóticos, algumas substâncias psicóticas, vão ser agonistas dos receptores HT2, que é o que acontece com o LSD, que é a dietilamida do ácido lisérgico. Está escrito em inglês, por isso a sigla fica ao contrário. Ele é um agonista potente dos receptores 5-HT2, gerando sintomas de psicose. Além disso, a serotonina está muito relacionada também à coagulação sanguínea. Não sei se já foi dado a vocês esse assunto, mas lá nas plaquetas, as plaquetas possuem grânulos, né? Grânulos alfa e grânulos densos. Dentro dos grânulos densos, a gente tem uma série de substâncias, entre as quais a serotonina. A serotonina vai estar lá nos grânulos densos das plaquetas e vai contribuir para a coagulação sanguínea através da vasoconstrição. Quando a gente tem uma lesão endotelial, o corpo tenta, né, objetiva, vasoconstringir aquela área para justamente diminuir a perfusão ali, impedir o vazamento de sangue, o agravamento da lesão. Então, os receptores 5-HT2, que são justamente ligados à proteína GQ11 e à cascata do aumento do cálcio intracelular, vão ter essa função vasoconstritora, ajudando na coagulação. Pronto, a partir de agora acho que a aula vai andar um pouco mais rápido. O GABA, é o ácido gama-aminobutínico, né? Ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, né? Ele é, assim, de longe o principal. A gente tem a glicina também, é um neurotransmissor inibitório, mas o GABA é o mais potente, o mais comum. E nos neurônios, vocês devem saber que o cloreto, o íon cloreto, ele é mais comum, mais concentrado, na verdade, essa é a palavra, no líquido extracelular. Isso não vai acontecer em todo o corpo, né? Mas nos neurônios, o cloreto é mais concentrado no líquido extracelular. Então, abrir canais de cloreto nos neurônios vai fazer com que haja uma entrada de cloreto na célula. O cloreto é um íon negativo, né? Se o cloreto é um íon negativo e o potencial de membrana normal já é negativo dentro, quando entrar cloreto, vai haver uma hiperpolarização desse potencial de membrana, gerando os efeitos inibitórios do ácido gama-aminobutínico, tá certo? Aqui a via de síntese do GABA, que está diretamente relacionada ao glutamato e diretamente relacionada ao ciclo de Krebs, né, aos compostos lá do ciclo de Krebs. O alfa-cetoglutarato é um composto do ciclo de Krebs extremamente energético. Ele pode sofrer ação da GABA-transaminase, que forma o glutamato. A GABA-transaminase, na passagem do alfa-cetoglutarato para o glutamato, vai fazer com que o composto ganhe um grupo amina, né? O glutamato é um aminoácido, então ele tem que ter um grupo amina e tem que ter um grupo carboxílico. Então, e o glutamato vai ser depois descarboxilado e vai formar o GABA. Vocês vão ver que o glutamato também é um neurotransmissor do sistema nervoso central. E, diferentemente do GABA, ele é um neurotransmissor excitatório. Então, veja que engraçado. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório e com apenas uma reação mediada pela glutamato descarboxilase, com apenas a perda desse CO2, ele vai virar o principal neurotransmissor inibitório. Passa do principal excitatório para o principal inibitório em apenas um passo, né? Uma particularidade aí da via de síntese do GABA. A gente tem aí algumas correlações clínicas. A principal delas são os benzodiazepínicos e como os benzodiazepínicos agem. Eles são moduladores alostéricos positivos dos receptores GABA-A. Então veja que dizer que os benzodiazepínicos abrem os canais GABA-A, que são ionotrópicos ligados ao cloreto, que são ionotrópicos permitindo a passagem de cloreto, está incorreto, né? Eles não abrem, eles tornam esses receptores mais sensíveis ao GABA. E quando esses receptores ficam mais sensíveis ao GABA, naturalmente vai ter um influxo maior de cloreto para dentro da célula, que é justamente o que causa os efeitos inibitórios, né?
E aí vai ter a redução da ansiedade, vai ter um efeito ansiolítico, relaxante muscular, um efeito sedativo e um efeito anticonvulsivante. Por isso que os benzodiazepínicos e os barbitúricos são utilizados também como anticonvulsivantes, são os clássicos, né? Anticonvulsivantes clássicos. O barbitúrico vai ter uma leve diferença no mecanismo de ação em relação aos benzodiazepínicos, que é que eles não vão tornar o receptor mais sensível ao GABA, eles vão aumentar a duração de abertura dos canais de cloreto regulados pelo GABA. Quando eles aumentam o tempo de abertura, naturalmente vai ter um influxo maior de cloreto, né? Então veja que os mecanismos de ação são ligeiramente diferentes. E cuidado que Vladimir gosta muito de tirar ponto desses erros conceituais, porque não deixa de ser um erro. Você captou a ideia geral, que é a entrada de cloreto, mas deve expressá-la lá na prova sem cometer nenhum erro conceitual, né? Então, tomar cuidado. Os benzodiazepínicos são moduladores alostéricos positivos, eles aumentam a sensibilidade. Os barbitúricos vão aumentar a duração da abertura desses canais de cloreto, tá certo? Os receptores GABA também estão sujeitos à ação dos agonistas inversos. O agonista inverso vai ter justamente o efeito oposto, né? Se o GABA tem efeito sedativo, o agonista inverso vai ter efeito excitatório. E aí eu trouxe uma imagem aqui que está trazendo algumas substâncias que têm efeito inibitório sobre o sistema nervoso central. O GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório, a glicina, que age de maneira complementar ao GABA, e um conhecido, um grande conhecido aí do Brasil e do mundo, que é o etanol, né? O álcool. O álcool é uma droga que tem efeito inibitório sobre o sistema nervoso central, no caso dos receptores GABA-A. Em outros receptores, o etanol, né, vai ter outras ações. Nos receptores GABA-A, eles causam efeito inibitório, tá certo? Então veja que eu não estou dizendo que o etanol sempre tem efeito inibitório. Vai ter efeito inibitório nos receptores GABA-A, tá certo? E aí nós vamos para a glicina, que é é um aminoácido, né? Tanto a glicina como o glutamato são aminoácidos e agem como neurotransmissores do sistema nervoso central. A glicina vai agir, sobretudo, em nível da medula espinal, tronco cerebral e da retina. Aqui alguns receptores dela. Os receptores tradicionais da retina, ó, da glicina, são ionotrópicos, permitindo a passagem de íons cloreto, né? Vão entrar na célula, causar efeito hiperpolarizante. No entanto, a glicina tem uma particularidade, né? Ele tem um coagonismo nos receptores NMDA. Eu vou falar um pouco mais sobre esses receptores lá no glutamato, porque eles vão estar envolvidos em uma correlação clínica muito importante, que é a excitotoxicidade. Eles vão ser os grandes protagonistas desse fenômeno celular, da excitotoxicidade, como também são grandes responsáveis pela plasticidade sináptica, aprendizagem, memória, uma série de outras sinapses essenciais para o nosso funcionamento adequado do sistema nervoso central. E ele só opera a partir de um coagonismo, glutamato e glicina, tá bom? E é um receptor Ca2+, então permite a entrada de íons positivos, causando despolarização, diferentemente dos receptores típicos da glicina, que são ionotrópicos Cl-, causando hiperpolarização. Aí aqui a via de síntese, a imagem ficou complexa demais em relação ao que se quer, o foco é aqui, ela é proveniente da serina, pode ser proveniente da serina, né? Através da enzima glicina hidroximetiltransferase. Para quem não está se lembrando, né, lá de quando os aminoácidos caíram na prova, a estrutura da glicina é um carbono alfa, vai ter o grupo carboxila, vai ter o hidrogênio, vai ter o grupo amina e vai ter na cadeia lateral simplesmente um hidrogênio. Ao passo que a serina vai ter justamente um metil e um H, um grupo hidroximetil. Quando a gente tira esse hidroximetil, fica com a estrutura da glicina, né? Então faz todo sentido ser essa enzima que faça essa conversão aqui. E aí nós temos o glutamato. O glutamato que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Como eu já falei previamente, ele está muito ligado à aprendizagem, à plasticidade sináptica, ao desenvolvimento neuronal. E já que ele vai ter principalmente efeitos excitatórios, a gente pode ver aqui que ele tem receptores ionotrópicos ligados à entrada de íons positivos, causando despolarização nas células, né? A gente tem o NMDA, que entra sódio e cálcio, o AMPA e o kainato. Tanto o NMDA como o AMPA como o kainato são os agonistas desses receptores. Você vê que muitos receptores são nomeados em função dos agonistas, em função das substâncias que ativam aqueles receptores. Isso acontece muito lá na acetilcolina, né?
Tem os receptores muscarínicos, são chamados assim por quê? Porque são ativados pela muscarina. Tem os receptores nicotínicos, são ativados por quem? Pela nicotina, que é a mesma coisa. Os receptores kainato têm como principal agonista o kainato, e assim sucessivamente. Lembrando que o NMDA tem uma particularidade, né, de ser dependente de voltagem, tá certo? Aqui a gente tem receptores metabotrópicos também. Os do grupo 1 vão ser ligados à proteína GQ11 e os do grupo 2 e 3 à proteína GI. Aqui a gente vai ter, como eu disse, o alfa-cetoglutarato sendo convertido em glutamato, né? Essa via de síntese está lá quando eu expliquei o GABA. E quem vai mediar essa reação é a glutamato transaminase, né? Que vai realizar a transferência de um grupo amina. Tá até aqui, o grupo amina vai ser incorporado no glutamato, tá certo? E aí, por fim, a gente tem uma correlação clínica importante, que é a sinalização apoptótica. O que é que acontece? Em várias situações, a gente pode ter uma baixa de oxigênio na célula. Concorda comigo? Por exemplo, no caso de uma isquemia, no caso de uma parada cardíaca, de um acidente vascular encefálico, de uma convulsão, entre outros casos aí de deficiência de oxigênio. Vocês vão concordar comigo que a deficiência de oxigênio vai fazer com que haja menos produção de ATP e de energia, concordam comigo? Afinal de contas, a maior fonte de produção energética é a cadeia respiratória, né? A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, a partir da qual vai ser sintetizada o ATP, não é isso? Então, se a gente tem uma baixa de oxigênio, a gente vai ter uma queda também na produção de energia. Essa queda da produção de energia vai fazer com que certas bombas, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, deixem de funcionar, vai parar de ter ATP para ativá-las. Vamos relembrar o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Ela pega 3 sódios e joga para fora da célula, pega 2 potássios e traz para dentro da célula. Então, ela tem um gradiente, né, uma resultante, digamos assim, de ficar, tornar a célula mais negativa dentro e mais positiva fora. Concordam comigo? Se ele está pegando 3 cargas positivas e jogando para fora, pegando 2 e jogando para dentro, a cada vez que ela fizer isso, vai ter aí como se tivesse uma carga positiva a menos, vai ter uma resultante negativa interna. Se essas bombas deixam de funcionar, o interior da célula tende a deixar de ser negativo, concorda? E aí vai haver uma despolarização da membrana. Quando houver essa despolarização, a gente vai ter canais de cálcio que são sensíveis à voltagem. Esses canais vão detectar essa mudança elétrica no gradiente elétrico e vão abrir. Quando eles abrem, começa a entrar cálcio. A própria entrada de cálcio realiza uma sinalização que incentiva a liberação de glutamato. E o glutamato, como a gente viu, né? Aqui está uma imagem ilustrativa, vai agir em diversos receptores, ó. Por exemplo, esses aqui, os ionotrópicos, aumentando ainda mais a quantidade de íons positivos, sobretudo aqui no NMDA, porque é dependente de voltagem, né? Então, quando houver aquela despolarização, esses NMDA vão abrir e vão permitir a entrada massiva de íons positivos, o que vai intensificar a despolarização. E aí, essa intensificação da despolarização vai chegar num nível tóxico, vai ter níveis muito, muito altos de cálcio intracelular. E aí a gente chama isso, né, esse fenômeno de excitotoxicidade. Quando as taxas atingem níveis muito além do fisiologicamente esperado e aí causam esse tipo de problema, tá certo? A excitotoxicidade está ligada a muitas doenças neurodegenerativas, né? Existem evidências já muito sólidas de que ela está intimamente ligada à esclerose lateral amiotrófica, a ELA, que é justamente uma neurodegeneração progressiva, né? Existem evidências também de ligação da excitotoxicidade com a doença, com o mal de Alzheimer, que também está envolvido com a neurodegeneração neuronal. Aqui a imagem exemplificando os receptores que vão combinar num aumento de cálcio intracelular, o próprio IP3, no caso lá desse receptor do grupo 1, né, o que é ligado a GQ11, se é ligado a GQ11, vai ter um aumento do IP3 como segundo mensageiro, né? Estão lembrados disso? Vai lá no retículo endoplasmático, libera ainda mais cálcio para dentro da célula, e a gente vai ter também a formação de grupos que são tóxicos para a célula, né? O peroxinitrito, radicais
oxigenados, superóxidos, que causam um efeito destruidor, vai ter produtos da peroxidação de lipídios provenientes das membranas, desestabilizando essas membranas, então, assim, a morte celular vai ocorrer em várias frentes, né? Você vê aí que essa toxicidade é bastante fatal para a célula. No mais, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Vou revisar aqui o vídeo para ver se cometi algum erro. Espero que não. E eu espero que a aula seja suficiente para vocês estudarem exclusivamente por ela, para a prova, e assim facilitar a vida de vocês, né? Muito obrigado pela atenção.